Senhoras e senhores, meu nome é Diácono Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos? Tudo bem? Por aqui, com a graça de Deus, estamos muito bem. Pensem só, eu acabei de sair de uma adoração ao Santíssimo. Teve alguma outra coisa muito boa nessa semana que eu queria compartilhar com vocês, mas que eu esqueci. Eu pensei, isso aqui é interessante. Ah, sim, lembrei. Tivemos nossa primeira aula ontem, quarta-feira, sobre um novo tema. Nas aulas do Moriar, tivemos uma aula sobre os pecados capitais. Os 8 ou 7, dependendo do autor, que nós estamos seguindo. Pecados capitais, que não são exatamente pecados, mas são como se fossem faltas, vícios primordiais, os vícios mais básicos, os vícios capitais, no sentido de que eles são as cabeças de todos os outros vícios que afligem a nossa natureza decaída. Nós tivemos uma longa conversa sobre o que são os pecados capitais, da onde eles vêm, como eles afetam a nossa alma, nossas disposições, como eles, na verdade, nada mais são do que uma desordem na nossa forma de amar e de buscar a Deus. Enfim, olha, foi muito bom, eu gostei muito da aula. E como eu já vinha dizendo há algum tempo, essa aula, a primeira aula sobre os pecados capitais, ela está disponível inteiramente gratuita, ou totalmente gratuita, ou gratuitamente por inteiro, tá? Está disponível ali no Instagram, está salvo ali nos rios. Vocês podem assistir, sem pagar nada. Claro, só elas, próximas aulas que nós vamos nos aprofundar no tema e tratar de cada um dos pecados individualmente, só para os apoiadores, porque afinal de contas eles apoiam o meu trabalho, eles merecem tratamento exclusivo, tá? E se você quiser, você pode ser um apoiador também por qualquer valor por mês, a partir de R$1, tá? A partir de R$1, não é modo de falar. Se você achar que deve investir apenas R$1 nisso, nesse ato de caridade, você tem essa opção sem julgamentos. É só entrar lá, http://apoia.se/Moriar, e na hora de escolher sua doação, você coloca: eu quero doar R$1, e você vai ter acesso a tudo, tá? Mas enfim, quem quiser, doe quanto achar que pode, quanto achar que vale, quanto seu coração mandar, tá? Não se aflijam por isso. Agora, uma coisa que... sim, e os apoiadores vão ter acesso também, eles já têm, na verdade, a uma versão um pouco melhorada da aula. Não em termos de conteúdo, o conteúdo é o mesmo, mas a gravação é um pouco superior. Eu fiz uma gravação usando essa webcam boa que eu tenho, da aula que eu estava dando pelo celular. Então, tanto o áudio quanto a imagem estão um pouco melhor. Eles têm um link ali no YouTube que dá acesso para todas as aulas que já foram dadas, nessas aulas mensais do Moriar, e também para essa aula específica. Mas o que eu queria conversar com vocês, na verdade, o que eu queria contar realmente, que é muito mais importante que isso, é... Assim, vocês não vão acreditar no que eu fiz hoje. Vocês não vão acreditar. O cara tem que ser muito pateta. Chegaram as fotos da ordenação, As fotos da ordenação chegaram e elas vieram num pendrivezinho. Um pendrivezinho minúsculo, assim, ele é... Sabe a ponta do dedinho, aquele primeiro pedaço do dedinho? Então, ele tem o tamanho da ponta do meu dedinho, o pendrive. E eu peguei esse pendrive e eu tirei as fotos, tal. Aí eu olhei para ele e pensei, eu preciso guardar isso aqui num lugar que eu não vá perder, porque eu preciso devolver pro dono. Aí eu fui e coloquei ele em algum lugar. Na minha cabeça eu tinha colocado ele na estante, aqui do lado da minha mesa.
E para achar esse negócio hoje, minha gente? E para achar esse pendrive hoje? Eu não estava em lugar nenhum. Nenhum. Assim, foi até bom eu não ter achado, porque eu acabei arrumando minha escrivaninha. Mas não estava em lugar nenhum. Eu procurava. Nada. Aí me deu um estalo, assim, né? Eu pensei, Rodrigo, e aquele prato que você comeu abacaxi, que você levou pra pia faz pouco tempo? Qual a chance do pendrive estar lá? Aí eu falei, Rodrigo, Diácono Rodrigo, meu caríssimo amigo, né? Íntimo confidente meu, não é possível. Aí eu procurei mais aqui, e não tava. Aí aquela vozinha no meu interior disse, vai olhar a pia, vai olhar o prato na pia. Aí eu fui. E o pendrive não estava lá dentro da água, minha gente. Dentro da água. Aí eu tirei, deixei no sol. Tá aqui, tá seco, né? Agora, será que tá funcionando? Eis a pergunta que não quer calar, né? Eis a pergunta que não quer calar. Será que está funcionando? Eu vou descobrir depois eu conto para vocês. Se eu não me esquecer, eu provavelmente vou. Então, se alguém tiver interesse real nessa história, depois me pergunte que fim teve, se o pendrive estava funcionando ou não. Mas olha, essa história absurda, né, que meu pai e minha madrasta diriam que assim, é o tipo de coisa que só acontece comigo. Essa história absurda é um bom gancho para a gente entrar no tema do áudio de hoje, desse episódio do podcast, porque eu só fiz isso, essa bobagem, por quê? Porque eu estava distraído. Né? Porque sem dúvida nenhuma eu estava fazendo outra coisa. Né? Eu estava provavelmente tirando as fotos do pendrive, olhando as fotos no arquivo ao mesmo tempo, conversando no WhatsApp com alguém, ouvindo música e estudando. Provavelmente estava fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Tá? E aí é óbvio que eu não prestei atenção, eu nunca estava fazendo. Porque eu estava o quê? Eu estava distraído. O que nos leva ao tema do episódio de hoje, que é a segunda parte de uma conversa que nós começamos semana passada. Tá? Semana passada eu apresentei o problema. Esta semana eu vou apresentar, ou ao menos começar a apresentar a solução. Então vamos rezar e tomar o nosso rumo. Vamos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnais, rogai por nós. São Bento e Santo Antão, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, semana passada nós começamos a conversar sobre o demônio da distração. Vocês lembram disso? Nós estávamos conversando sobre o demônio da distração a partir de um artigo escrito por um filósofo chamado Wolfgang Schmidt. Um artigo recomendado pelo professor Olavo de Carvalho, um filósofo que inclusive participa daquele documentário excelente em que figura o professor também, chamado Milagre. Inclusive, assim, esse documentário eu recomendo vivamente que vocês vejam. Tá? Ele tem na Lumine, se eu não me engano, tinha quando eu ainda usava Lumine, e deve ter aí nas internets da vida. Tá? Deem uma olhada. Mas o interessante é que o estado, né, de distração, um estado crônico de distração ao que o Wolfgang se refere, ele diz que é o que? É esse estado constante, de buscar estímulos exteriores.
alimentar-se desses estímulos exteriores, né, de modo que você fica preso num estado crônico não só de distração, ou seja, de não estar atento, mas de dispersão, de estar espalhado, né, de estar não atento porque você está distraído, porque você não presta atenção em nada, mas porque você está tentando prestar atenção em muitas coisas. Porque você não está unificado, mas sim o contrário, você está espalhado, como água derramada, como serragem no vento, como poeira quando você abre a janela e entra o ar fresco. Você está por todo lado. E isso é o quê? Isso é uma outra forma da gente também falar do ativismo. Tá? O ativismo, que é um grande mal da nossa sociedade. E é um mal que aflige não só a sociedade secular, tá? Mas aflige também a igreja. E ouso dizer, não há não há nenhum de nós que esteja de fato imune do ativismo. Tá? Eu já, assim, conversando até com monges, já notei que até mesmo dentro dos mosteiros o ativismo é uma tentação constante. Né? Por uma série de fatores que não entra agora a entrar, até porque não é esse o propósito do áudio, mas eu ressalto isso para quê? Para que a gente perceba como não se trata tanto de sei lá, um drama cultural, mas de um drama humano, tá? De um drama humano que, inclusive, a partir da aula de ontem, das coisas que eu estudei para poder dar a aula de ontem sobre os pecados capitais, eu diria assim que está intimamente conectado com o pecado capital da preguiça. Da preguiça. Porque a preguiça, ela não é sempre a ausência de ação. Tá? Não. A preguiça, ela tem uma relação profunda com a ideia de que você não dá a devida importância às coisas. É uma ausência de movimento em direção às coisas que realmente importam. Tá? Isso é uma definição assim, extremamente vaga, extremamente superficial e que mistura um pouco de preguiça com assídia, mas dentro do contexto que nós estamos trabalhando, essa definição vale. Então, é um drama profundamente humano, porque os pecados capitais são dramas profundamente humanos, são feridas, né, na nossa capacidade de amar que afetam todos nós, em maior ou menor medida. Não há uma pessoa na Terra que não tenha sofrido tentações com relação a todos esses pecados. Tá? E essa tentação ao ativismo está inclusa nisso. Tomei um gole d'água, tem que avisar, senão o pessoal reclama. Mas eu avisei depois, não sei se valeu. Mas enfim. E essa questão do ativismo, ela é muito alimentada na nossa sociedade, porque em partes, isso é uma impressão pessoal minha, em partes por causa da globalização. Tá? Porque o que aconteceu? Com o advento da internet, com o advento das conexões rápidas entre as pessoas, entre o mundo e tudo mais, as distâncias desapareceram. Tá? As distâncias desapareceram. Ou seja, você tem acesso imediato ao que o Papa fala, ao que o bispo fulano fala, ao que o presidente de tal país fala, ao que está acontecendo no Irã, ao que está acontecendo na Argélia, ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Você tem acesso imediato aos seus amigos que estão em outro estado. Você tem acesso imediato ao seu parente que está em outra cidade. E da mesma forma que você tem acesso imediato a isso, as pessoas têm acesso imediato a você. E tudo isso se intensifica ainda mais se você tem uma presença um pouco mais ativa nas redes sociais, porque aí você não só tem acesso e as pessoas têm acesso a você, como você está preso num looping ali, que é a lógica da rede social é essa, é te aprisionar
te fazer refém de um looping até químico de endorfina e de dopamina, mas está preso num looping ali que é o quê? Você tem que alimentar a máquina do algoritmo, né? E a máquina do algoritmo se alimenta de velocidade, se alimenta de conteúdo constante. Mas, retomando o ponto da globalização, com isso, o que diminuiu? Diminuiu a espera, diminuiu a paciência. Tudo ficou muito rápido, tudo ficou muito próximo. Você não tem mais que esperar para saber das coisas. Você não tem mais que esperar para fazer as coisas, não. Porque todas as informações que você precisa estão chegando juntas e ao mesmo tempo a você. Porque a informação, que antes era algo difícil de ser produzido e difícil de você ter acesso, ela se tornou uma coisa abundante. E ao se tornar abundante, também diminuiu a qualidade. E então não é mais só informação, é também muito e principalmente ruído, e não conteúdo, é ruído, é estática. E a gente não sabe nem discernir direito o que é estática do que é informação. E isso nos vem a todo lado, o tempo inteiro, exigindo a nossa atenção. Tá? E não só da parte das redes sociais, da televisão e da mídia em geral, mas também das partes das pessoas ao nosso redor. Tá? É um bombardeio constante de informações e de requisições. E é claro, isso é bom por um lado. É bom por um lado porque você consegue se manter próximo das pessoas que você quer se manter próximo, mesmo através de longas distâncias. Tá? Você consegue manter o contato com familiares afastados. Você consegue se informar sobre coisas importantes e reagir melhor a elas, porque não há um tempo de espera tão grande. Isso é bom. Mas é mal na medida de que esse estímulo constante, esse estímulo perpétuo, ele gera em você uma... Vocês já viram aqueles bichos, aqueles burros, ou cavalo, o que quer que seja, que eles são barrigudos, mas magros? Ou aquelas pessoas que são barrigudas, mas magricelas? Né? Ou seja, aquela pessoa que ela... Não é que ela é gorda porque ela come bem e come bastante, então ela está bem alimentada, assim, está com um excesso de alimento, mas você vê que aquilo ali é bem nutrido. Não, ela é barriguda. Por quê? Porque ela come muita bobagem. Mas aquilo não sustenta. Então, aquilo não alimenta de verdade. Aquilo ali é só um estímulo constante, uma injeção de calorias, uma injeção de energia, porque calorias são energias, na sua consciência, que vai deixando a sua mente deformada. Vai deixando a sua mente magrela e barriguda, anêmica, sem forças para fazer o que realmente precisa fazer, mas, ao mesmo tempo, completamente dependente e viciada desses estímulos inúteis constantes. Tá? Que é o tal do FOMO, que o pessoal fala, né? Na verdade, no fundo, é só um vício em dopamina, né? Um vício em endorfina, um vício em se sentir parte das coisas. Mas o FOMO é o tal do Fear of Missing Out, ou seja, o medo de estar perdendo alguma coisa. Eu tenho que estar conferindo o Instagram, eu tenho que estar conferindo o WhatsApp, porque vai que mandaram mensagem e eu não vi, vai que falaram comigo e eu não vi, vai que me marcaram e eu não vi. Quantas pessoas que reagiram à minha última postagem? Quantas curtidas teve? Será que alguém compartilhou? Será que alguém comentou? O que estão falando? O que isso muda na sua vida? Não muda nada. É essa sensação constante que você sabe que é irracional, você sabe, mas que você tem essa sensação de que está acontecendo alguma coisa que você devia estar sabendo, que você devia tomar parte dela, mas você não toma. Tudo isso faz parte, além de todas as coisas que nós já falamos semana passada, tudo isso faz parte desse estado perpétuo de distração, esse estado crônico de dispersão, de ter uma mente que é como água derramada sobre as coisas. Tá?
uma mente que está acelerada demais, né, muitas vezes, e não consegue se deter nas coisas. Agora, qual que é a solução para isso? Bem, gente, vocês não vão gostar, porque a solução não é fácil, tá? Não é um curso que eu vou vender por R$1.000 e falar que você vai ser curado da distração em 3 passos simples. Não, é o esforço de uma vida. Porque se tornou um vício isso, né? A distração se tornou um vício real. E quando nós temos um vício sério, um vício que nós temos geralmente incutidos em nós desde criança, se nós queremos realmente lutar contra ele, se nós queremos realmente vencê-lo, nós temos que praticamente refazer toda a fiação do nosso cérebro. Reconstruir a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós nos relacionamos com as informações, como nós nos relacionamos com a própria forma de viver, como nós nos relacionamos com a nossa própria vida. E isso é um trabalho de anos. É um trabalho que não é rápido, é um trabalho que demora. Mas é um trabalho que vai começar a te dar frutos muito rápido. Tá? É uma batalha longa, mas as pequenas vitórias já dão resultado. Porque você vai devagar começar a reconquistar a sua mente com a graça de Deus. Você vai conseguir rezar melhor, amar melhor a Deus e, por amor a Deus, ao próximo. Só que você vai ter que estar disposto a trabalhar, tá? A ralar. Porque é uma luta. É uma luta aguerrida de você contra você. De você contra o demônio da distração, para usar o título chamativo que o Wolfgang Smith usou. Água de novo. E essa solução, ela começa pelo quê? Por uma lentidão deliberada. Tá? Aristóteles já dizia isso, que para você superar qualquer vício, tá, você precisa crescer no oposto. Tá? E, por exemplo, ainda que a virtude esteja na medida, ou seja, a virtude não é ser lento. A virtude é fazer as coisas com atenção e numa velocidade adequada. Só que se você está combatendo um vício que te faz tá sempre fritando ali, parecendo o esquilo do Sem Floresta, parece estar sempre tremendo assim. Cadê? Se o seu vício é esse, claro, não literalmente, né? Estou exagerando, mas se a tua consciência está sempre assim, está sempre agitada, você tem que ir na direção oposta. Da mesma forma que se você é um covarde, você tem que se expor a situações que te deem medo. Não porque se expor a situações que te dão medo seja bom, mas é porque se expondo a essas situações que você vai desenvolver a coragem e vencer seus medos. E crescer na virtude da fortaleza. Da mesma forma, né, nós temos que desacelerar. Pisar o pé no freio, conscientes, tá, de que isso vai envolver muito tédio, muito saco cheio e muita agitação. Especialmente nas primeiras 1 ou 2 semanas. Porque isso não só é um reaprendizado da forma de se comportar, como também é uma questão química. Tá? Você vai estar passando por um processo realmente de desintoxicação, de abstinência, do excesso de dopamina, do excesso de endorfina. Que é precisamente o que muitas vezes faz com que as coisas te pareçam chatas, porque você foi artificialmente acostumado a níveis muito altos dessas coisas. Mas isso é uma outra questão, que inclusive o Padre Paulo parece que tem um curso tratando só disso, é facílimo de achar na internet.
vídeos tratando justamente desse detox, né, de dopamina e endorfina. O objetivo não é esse, falar disso aqui nesse áudio, mas essas coisas se relacionam. Então, é uma lentidão deliberada. Fazer as coisas devagar. Não pela lentidão como um valor em si mesmo, mas para quê? Para estar realmente presente naquilo que você faz. Estar realmente atento ao que você está fazendo. Pensem só, se eu estivesse realmente atento ao que eu fazia, eu não teria colocado o pendrive dentro do pote do abacaxi e não teria depois colocado o pote do abacaxi na pia, embaixo d'água, junto com o pendrive. Por que eu fiz isso? Porque eu não estava realmente presente nas minhas ações. Eu estava lá, eu estava agindo, mas eu não tinha consciência dos meus próprios gestos. Os meus gestos não eram deliberados. Eu estava agindo no automático. Não eram gestos humanos, eram gestos de um homem. Não havia valor moral na minha ação. Não havia humanidade. Não eram os atos de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, mas quase que os atos irrefletidos, os atos inconscientes de um animal. Tá? Parece drástico falar isso, mas se vocês pararem para pensar, vocês vão perceber que não é drástico. É literalmente isso. Porque o que é que te caracteriza enquanto ser humano? Criado à imagem e semelhança de Deus. Um animal racional com alma imortal, criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, quando você age de forma desatenta, quando você age de forma dispersa, quando você age fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo para fazer tudo rápido, mesmo que você consiga fazer essas coisas bem feitas, você não está presente naquelas coisas. Você não está agindo como um ser humano. Você não está exercitando a sua humanidade. Não, ao contrário. Você está agindo sem a sua inteligência. Você está agindo no automático. Você está agindo como um animal. Porque os animais são aqueles que não refletem sobre as suas próprias ações e fazem as coisas no automático. Tá? Um guepardo caça de uma forma assim maravilhosa. É impressionante ver um guepardo caçando uma gazela. Parece que ele praticou aquilo a vida inteira. Parece que ele calculou cada gesto. Mas não calculou. Ele não refletiu sobre nada daquilo. Ele é incapaz de refletir. Ele está só agindo. Ele está só se movendo. Seguindo o que ele sempre fez. Seguindo os impulsos de seu corpo. Seguindo os seus instintos. Seguindo o que ele já sabe fazer. Então se você faz tudo ao mesmo tempo, se você faz um monte de coisa, se você não está presente naquilo que você faz, o que vai determinar se isso é bom ou mal não são os resultados, mas sim a qualidade da sua atenção naquilo que você faz. Do quão presente você está ali. Entende? Se você está dando banho no cachorro, você está presente ali? Você está olhando para aquele cachorro? Realmente olhando para aquele cachorro, tendo consciência de que você está ali segurando um cachorro e dando banho nele. Se você está conversando com, sei lá, se você trabalha numa escola, está conversando com um pai chato de aluno, você está realmente ali? Você está realmente ali olhando para aquele pai chato, tendo consciência de que você é você ali, de que ele é ele, tendo consciência de que ele é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus? Você está realmente atento ao que aquela pessoa está te falando? Você está realmente presente naquilo que você está fazendo? O que, em outras palavras, tá? Em outras palavras, é aplicável também a qualquer exemplo. Isso pode ser aplicado à louça que você lava, à cama que você arruma, ao livro que você lê, ao salmo que você reza, a tudo. A pergunta é, você está fazendo aquilo com amor? E fazer com amor não é fazer porque eu sinto um carinho, porque eu sinto uma boa disposição,
Eu faço a comida com amor porque eu amo as pessoas para quem eu estou cozinhando. Tudo bem, sob certo sentido, isso é fazer com amor. Mas fazer verdadeiramente com amor é fazer aquilo estando presente ali. É fazer aquilo com atenção, é fazer aquilo com esmero, com cuidado. Por exemplo, eu lembro que quando eu era pequeno, minha mãe aprendeu a fazer maionese caseira. Tá? E aí ela fazia a maionese caseira batendo no garfo. Tá? Uma coisa cansativa, uma coisa que demanda um certo esforço. E depois de algum tempo, assim, eu era bem pequeno, tá? Então assim, a minha memória, eu não sei quanto tempo. Eu lembro que passou um tempo e ela aprendeu a fazer a mesma maionese, só que no liquidificador. Ela só punha as coisas no liquidificador e assim, em menos de 5 minutos estava tudo pronto. E assim, ela não me disse. Isso é uma coisa interessante, você vê, as crianças percebem as coisas. Ela não me disse. Não foi dela que partiu isso. Mas eu comecei a falar para ela. Eu falava, mamãe, eu quero a maionese, mas eu quero a maionese com amor. A que você bate na mão. Por quê? Claro, dá para fazer uma maionese com amor no liquidificador. O ponto não é esse. Mas o ponto é como a percepção da criança é. Por que eu dizia que a maionese batida na mão era a maionese feita com amor? Porque era de fato a minha mãe ali batendo. Era de fato ela ali, fisicamente presente, atenta ao ponto, atenta aos gestos. Sabe? Era ela ali fazendo aquilo. Demorava mais? Demorava. Mas era com amor. E a mesma coisa para todas as coisas que nós fazemos. Fazer algo com amor é fazer com atenção. Fazendo é fazer de modo que cada gesto que nós tomamos, cada gesto que nós fazemos, seja um ato deliberado, seja um ato consciente. Viver a vida no automático é muito fácil, mas não é humano. Ao contrário, diminui a nossa humanidade. Desligar a nossa inteligência diminui a nossa humanidade. Parece uma espécie de descanso, mas não é. É uma espécie de morte. É diferente. Tá? Tem uma... Eu lembro quando eu estava meditando para gravar esse áudio, né, pensando, eu lembrei que no livro do Senhor dos Anéis tem os entes. Né, os entes, não o ente no sentido filosófico, né, mas o ente ENT, que são grandes árvores vivas e sentientes. E é muito interessante porque eles têm essa coisa da lentidão. Eles são todos muito lentos, né? Para falar o nome de um deles, às vezes leva assim, 10, 20 minutos, porque o nome de um deles é quase que uma história sobre a vida dele, né? O nome expressa quem ele é. E tem uma frase que me marcou muito quando eu estava lendo, porque um deles está conversando com os dois hobbits, não lembro agora de cabeça quais são, acho que é o Merry e o Pippin, não sei. E ele está explicando por que a reunião que eles vão fazer vai demorar muito. Né? E aí ele começa a explicar como o idioma deles é um idioma lento. E ele diz o seguinte, se tiver alguma coisa estranha, não estranhe, porque é uma tradução, é tradução simultânea, estou lendo em inglês e traduzindo. Ele diz, leva muito tempo para dizer qualquer coisa no nosso idioma. Porque nós não dizemos nada neste nosso idioma, a menos que vale a pena levar muito tempo para dizer e para ouvir. E a mesma lógica se aplica às nossas vidas. Tá? A nossa vida é preciosa, a nossa consciência é preciosa. Eu tenho um áudio inteiro aqui do podcast gravado só sobre o tempo. Assim, e o tempo, ele é precioso. Não existe no mundo um recurso mais limitado que o tempo. E nós vamos gastar o nosso tempo vivendo no automático? Não.
Nós temos que gastá-lo com qualidade. Então, tudo aquilo que vale a pena fazer, tudo aquilo que verdadeiramente vale a pena fazer, vale a pena gastar tempo fazendo. Vale a pena fazer devagar. Vale a pena demorar. Fazer com presença. Claro, isso tem uma série de consequências. Isso implica que você vai fazer menos coisas. É verdade. Implica que você vai fazer menos coisas. Isso implica que você talvez consiga participar de menos coisas. É verdade. Conversar com menos pessoas. É verdade. Atender menos pessoas. É verdade. Você vai concluir menos coisas. É verdade. Mas você vai fazer todas as coisas de forma muito mais humana. Você vai fazer as coisas de forma não só humana, mas também divina. Porque Deus presta atenção íntima e profunda em todas as coisas. E nós temos que imitá-lo. Nós temos que imitá-lo. Nós temos que amar as coisas que nós fazemos. São José Maria dizia: faz o que deves e está naquilo que fazes. Está naquilo que fazes. E isso, minha gente, isso se aplica também à nossa oração. Sabe? Claro, os escrupulosos não levem o que eu vou falar agora a ferro e fogo, porque não se aplica a vocês. Se vocês fizerem isso, vocês vão ficar loucos. Mas as pessoas que têm uma consciência um pouco mais normal, vale a pena você estar rezando. E se você percebe que você rezou sem nenhuma atenção, você voltar. E você se forçar a rezar aquilo consciente das palavras que você está dizendo. Sabe? Não porque rezar sem prestar atenção não seja oração. É oração. Claro que é. É oração. Talvez não seja a melhor oração do mundo, mas é oração. E é melhor você se distrair pensando em Ave Marias do que você se distrair pensando em bobagem. Tá? Agora, esteja presente naquilo que você faz. Especialmente quando você está fazendo aquilo para Deus. Quando você está fazendo aquilo para outras pessoas. Tá? Nós temos que fazer as coisas de modo deliberado. Inclusive as nossas orações. Eu vou pausar a gravação aqui por um instante porque eu lembrei de um trecho de um livro. Pera aí, só um segundo. Bom, eu não achei. Achei o livro, mas não achei o trecho que eu queria falar para vocês. Mas, em linhas gerais, né? Isso tudo se conecta ao quê? Se conecta ao culto da atenção que nós devemos a Deus. Tá? Porque nós devemos ter consciência da presença de Deus a cada instante das nossas vidas. Porque Deus está presente. E estar consciente, ativa, não passivamente consciente, mas ativamente consciente de sua presença, é uma forma de honrá-lo, é uma forma de louvá-lo, é uma forma de oração também. Então, e se nós buscamos manter esta consciência ativa da presença de Deus em tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos perceber que é natural que para chegar aí tenhamos que fazer coisas devagar, tenhamos que fazer menos coisas e tenhamos que fazer as coisas com mais atenção. Tá? E assim, vocês vão se sentir inúteis talvez, vocês vão sentir que vocês estão produzindo menos, tá? Mas tudo bem. Tudo bem, vocês não precisam produzir muito. Não precisam. A qualidade da vida de vocês não é medida pela quantidade de coisas que vocês fazem, pela quantidade de caixinhas que vocês marcam na lista de tarefas. Não é isso que mede a qualidade da vida de vocês. O que mede a qualidade da vida de vocês e a qualidade da ação, de cada ação que vocês cometem, de cada ação que vocês fazem, é o quanto de amor
por Deus você colocou em cada coisa que você fez. Desde lavar o banheiro, arrumar a cama, lavar a louça, estudar, cuidar das crianças. Fazer tudo como se fosse para o próprio Cristo. Fazer tudo com o amor, com a dedicação, com a atenção, com a presença que você faria se fosse para o próprio Cristo. Porque é. Porque no fundo é. Porque no fundo você não está ouvindo o pai chato do aluno por causa dele. Você está ouvindo porque você ama Cristo. E Cristo ama ele. E por amor a Cristo você ama aquela pessoa. E se ela está reclamando, se ele está sendo chato, é porque tem alguma coisa que está doendo nele. E você pode não resolver, mas às vezes só de desabafar você já vai fazer o dia dele um pouco melhor. Porque o cachorro que você está dando banho, por mais pesado que ele seja, por mais chato que ele seja, por mais insuportável que seja o dono dele, aquele animal foi criado por Deus. Faz parte da criação. E você fazer cada coisa com imenso carinho, vai fazer o quê? É um ato de honrar a Deus que criou aquele animal. E o mesmo para todas as coisas. Tá? Claro, tem gente que deve estar se sentindo injustiçado ouvindo o áudio, pensando, não, mas a minha vida é uma loucura, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que sustentar a família, eu tenho que ganhar dinheiro, não sei o que, eu não posso fazer coisa devagar que eu vou perder meu emprego, eu não posso diminuir o ritmo, blá, 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 blá. Tá, calma, a gente vai chegar aí. Fica tranquilo, respira. Respira, calma, paciência. Tá? Tenta manter um espírito de paz no teu coraçãozinho agitado, pelo menos durante o áudio. Beleza? Podemos seguir? Tá bom. Se vocês começarem a fazer esse esforço, tá, para estar realmente presente em tudo aquilo que vocês fazem, né, de realmente fazer as coisas com profundidade, com presença, com consciência, de modo deliberado, de modo que os menores gestos de vocês sejam gestos atentos e gestos deliberados e gestos desejados e não automáticos. Vocês vão perceber que a vida ela ganha uma série de matizes diferentes. E quando isso é feito quando isso é feito na presença de Deus, vocês vão perceber que a vida de vocês começa a ganhar um ritmo litúrgico. Um ritmo litúrgico. Porque as horas passam a importar. E a forma como você faz cada coisa dentro de cada hora começa a importar. Porque a menor coisa que você faz se torna um ato de culto a Deus, um ato de amor a Deus, um ato de louvor. E se você começa a diminuir as coisas que você faz, porque se você faz tudo devagar, você vai precisar criar prioridades e você vai ter que priorizar as coisas e diminuir o número de coisas para dar conta de fazer as coisas, você vai perceber que você vai estabelecer uma ordem no seu dia. Você não vai estar fazendo porque agora tem que fazer não sei o que, não. Você vai perceber que você vai ser obrigado a ter uma ordem, a parar de correr atrás do próprio rabo. E você vai perceber uma outra coisa muito interessante, que a sua vida, tá, ela vai se tornando quase como uma dança entre você e Deus. Porque você faz os seus gestos consciente do que você está fazendo, consciente dos seus movimentos. E os seus gestos, como você está consciente do que você faz, você está presente no que você está fazendo, você também está consciente às ações que respondem às suas ações. Você vai começar a tomar consciência da presença de Deus e da ação de Deus na sua vida e na vida dos outros. E de como Deus responde e de como Deus se manifesta diariamente em todas as coisas, o tempo inteiro. Então você faz e Ele faz. Você move e Ele move. E nessa dança, contanto que seja atenta, você vai ser mais feliz e mais humano.
Tá? Mas, assim, é claro, há danças e danças. Há, por exemplo, o balé clássico, que é hiperestruturado. Né? Cada movimento é previsto e treinado e praticado. O movimento do dedinho do pé é praticado 50 vezes e calculado e tem que acontecer no instante exato. Tem, sei lá, jazz. Né? Que jazz tem sempre um elemento de improviso. Né? E as nossas vidas são assim. Tá? Dependendo do seu estado de vida, dependendo daquilo que você faz, dependendo de quem você é, dependendo de quais são as suas obrigações, você consegue ter uma maior ou uma menor previsibilidade da sua vida. Um maior ou um menor controle das coisas. Né? Ou seja, você consegue impor à sua rotina uma maior ou menor ordem. Tá? Vamos, sei lá, que você esteja me ouvindo isso e você seja monge. Vamos pensar que você é um monge num bom mosteiro, tá? E que o seu abade não é uma vítima do ativismo, não te enche de coisas, você realmente tem tempo de ser monge. Tudo bem. Tem a rotina da casa, e no seu tempo livre você consegue perfeitamente estabelecer o que você vai fazer, quando vai fazer, diminuir, calcular, planejar, perfeitamente. Agora, vamos supor que você é uma mãe, tá? Sim. A sua vida corre ali ao redor das crianças. Você não tem como calcular muito quando que fulano vai começar a espirrar, quando que cicrano vai começar a tossir, quem vai ter febre, quando, quem vai ter que ir no banheiro, de quem você vai ter que trocar a fralda. Não tem muito como calcular isso. Então, o que você faz? Você tem que estar presente e atento em meio a esse caos externo. É mais difícil, claro que é. Mas é perfeitamente possível. É perfeitamente possível. E você também pode diminuir o ritmo com as crianças. Porque se você diminui o ritmo, as crianças também diminuem o ritmo. Né? Você pode ensiná-los a ter uma vida mais lenta. Ah, mas Rodrigo, eu sou pai de família, eu tenho que me matar de trabalhar para sustentar os meus filhos, para sustentar a minha família. Concordo com você, você tem que se matar de trabalhar, é verdade. Mas no seu trabalho, você pode estar presente nas coisas que você faz. Talvez você não possa ter a mesma lentidão deliberada que uma outra pessoa poderia. Talvez você não possa começar a demorar o dobro em cada trabalho. Mas você pode demorar um pouco mais e fazer as coisas com mais atenção. E você vai perceber o quê? Você vai perceber que os seus resultados vão melhorar. Porque todo mundo está fazendo tudo no automático, mas você vai estar fazendo com amor, com real presença, com real profundidade. Tá? E isso se manifesta, minha gente, em tudo aquilo que nós fazemos, nas nossas conversas com as pessoas. Você lembra a cor dos olhos das pessoas com quem você conversa? Você lembra o que as pessoas te falaram? Ou as pessoas estão falando e você está sempre na sua cabeça, no seu mundo? Por mais pouco interessante que seja aquilo que a pessoa está falando, você presta atenção no que ela está te dizendo? Você lembra depois? Ou não? Né? Então, para a surpresa de zero pessoas, a cura para essa doença da distração, o meio para se exorcizar o demônio da distração não é outro meio que o culto da atenção. Atenção, estar atento às coisas, estar verdadeiramente presente em tudo aquilo que nós fazemos, nas menores coisas, nas menores ações, nas mais desimportantes e inócuas tarefas. Estar presente, estar ali. Isso é um gesto de amor, é um gesto de humildade, é um gesto de virtude de forma geral. Você não está acima de estar presente numa tarefa inócua. Não está. Tá?
E esse culto da atenção, esse gesto, eu digo culto da atenção porque é um culto prestado a Deus por meio da atenção, né? Esse culto de atenção, vocês vão perceber que ele vai repercutir em toda a vida de vocês. Especialmente no relacionamento interpessoal e na vida de oração. Tá? Por quê? Porque pensem, né? Uma das coisas que nós temos assim, que fazer muito para podermos vencer nossos vícios, para podermos ser santos, né? Para podermos viver vidas agradáveis a Deus, nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Sede sóbrios e vigilai, pois vosso adversário, o diabo, rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-os firmes na fé, né? Diz São Pedro. Então nós temos que ser vigilantes. E o que é ser vigilante? Além de estar atento aos seus próprios pensamentos. Estar sempre presente à sua própria inteligência. Estar sempre presente na sua própria consciência. Não estar nem mesmo pensando no automático, mas estar consciente do que você pensa. Para onde vai seu pensamento? Para que sarjeta ele foi dessa vez? E puxá-lo de volta e conduzi-lo de volta à coisa no momento atual que você está fazendo. A pessoa com quem você está conversando, a oração que você está rezando, ao salmo que você está lendo, ao mistério que você está meditando. Isto é ser vigilante. E essa atenção é como que um músculo quase. É uma coisa que vai demorar muito para vocês desenvolverem. É uma coisa que vai doer, é uma coisa que vai ser chata, é uma coisa que vai ser incomodativa, é uma coisa que vai ser frustrante. Vai ser, eu não estou prometendo para ninguém. Eu nunca disse para ninguém, tá, que era fácil, que era legal, que vocês iam se divertir. Não, se vocês quiserem se divertir, vão ver reels no Instagram. Ficam lá babando com cara de idiota, até morrer e ir pro inferno. Vai ser muito mais divertido. O inferno não, mas o processo até chegar lá vai. Garanto pra você. Não vai pensar, não vai cansar, vai estar distraído, então não vai nem perceber a sua vida indo pro brejo, entendeu? Não vai nem perceber as suas relações morrendo porque você não ama ninguém, porque essa bosta te deixou insensível até pra isso, até pras pessoas. Entendeu? De boa. Tu quer vida mansa, faz isso. Vive aí sua vida espiritual à base de fast food para inteligência. Entendeu? Viva aí com uma consciência magrela, anêmica e barriguda, mentindo para si mesmo, de que você sabe muito, de que você reza, quando não reza. Né? Agora, se você quer salvar a sua alma, se você quer amar de verdade, se você quer estar presente diante de Deus, se você quer estar presente diante das pessoas que você ama, se você quer ter um relacionamento, se você quer viver uma vida humana de fato, então, prepare-se para lutar contra a distração, para lutar contra você mesmo. Prepare-se para parar de viver no automático. Recuse o automático. Recuse. Simplesmente recuse. Por exemplo, isso é um hábito que eu tinha por muito tempo. Eu ainda tenho, às vezes, umas recaídas, várias, inclusive, nisso. Que é aquela coisa, tô tão cansado, tal, o que eu quero fazer? Eu quero assistir alguma coisa só para desligar a minha cabeça, sabe? Pode ser a coisa mais ridícula que for, uma série idiota, qualquer coisa, eu só não quero ter que pensar. Meu, isso é um crime. Isso é um crime. Isso é um crime, é um crime. Sim, o ócio é bom, o ócio é importante para o descanso? Claro que é. Claro que é. Mas nada que viole a nossa consciência, nada que viole a nossa humanidade, nada que nos torne menos semelhantes a Deus. Não, tudo que nós fazemos, até o nosso descanso, deve nos aproximar de Deus. Deve ser um ato consciente, um ato de amor. Tudo, 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 tudo. Tudo para Ele, minha gente. Tudo para Ele. Mas enfim,
Eu achei que talvez esse áudio aqui fosse demorar mais, mas até que não. Até que foi relativamente direto ao ponto. Daria para ir mais fundo, né? Daria para fazer uma conexão desse ritmo litúrgico da vida com a própria desapego das realidades criadas, daria para entrar nos conselhos evangélicos, daria para entrar em como nós devemos, para ter vidas mais perfeitamente cristãs, devemos tentar importar as nossas vidas no mundo, o espírito monástico e tentar viver vidas monásticas no mundo na medida que nos permitam nossas circunstâncias. E sobre tudo isso nós podemos conversar em outros áudios. Mas por hoje, creio que baste. Tá? Antes de dar a bênção, gostaria de pedir que vocês rezem por um casal de amigos meus, Gustavo e Sofia, que a Sofia perdeu o bebê recentemente. Então rezem por eles, rezam para que eles lidem bem com esta perda, rezem para que eles lidem com isso de modo sobrenatural. Rezem pela criança também, e para a criança também. Enfim, rezem. E rezem também, por favor, por uma outra criança, uma menina de 12 anos, filha de uma amiga, chamada Jéssica, que recentemente descobriu uma leucemia hiperagressiva. A criança está sendo devorada viva. Tá? Então, assim, rezem por ela e por sua família também. Tá? E sempre que puderem, por favor, rezem por mim, que eu preciso. Tá? E uns pelos outros também, e pela nossa igreja, pelo nosso Santo Padre, pelos nossos bispos. Bem, já falei do Apoia-se no início, tá? Então, mas lembrando, eu não tenho fonte de renda. Tá? Se vocês quiserem contribuir com o meu apostolado, contribuir com o meu ministério, vocês fiquem tranquilos que o dinheiro do Moriar é só para isso. Tá? Não tem outros fins, não é desviado. Tá? E qualquer R$1 ajuda, e qualquer R$1 também te dá acesso já ao conteúdo todo, a todas as aulas que já foram dadas, te dá acesso ao grupo no Telegram, etc, etc, etc. Então, veja isso na sua consciência, veja o que você pode contribuir e, por favor, contribua. Agora, para a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e tenha piedade de vós, que Ele volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Et per intercessionem Beate Mariae semper Virginis, benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Amém. Fiquem em paz, juízo, hein? E não se esqueçam de rezar por mim. Abraço.